Bem-vindas, meninas. Obrigada, Muito bom ter vocês Vanessa. aqui. Eu vou começar o nosso Caixa Preta, se eu não me engano, é o nosso oitavo Caixa Preta, que é um programa criado pelo nosso fundador, Steven Richer. E eu sou a Vanessa Prieto, eu sou atriz, sou cineasta e sou coordenadora dos cursos técnicos da Academia Internacional de Cinema. E eu estou aqui nesse momento especial, na nossa caixinha preta, para entrevistar hoje a roteirista e diretora Juliana Cury e a roteirista e produtora Martina Sonksen em mais um A Caixa Preta. Uma conversa feita por e para quem ama cinema. Não esqueçam de curtir e comentar o nosso canal e o nosso programa no YouTube. A Martina Sonksen e a Juliana Cury estão por trás do documentário O Ira, A Retomada da Floresta, lançado em junho no Brasil. O longa segue o Ira, uma artista trans indígena, em sua viagem de autodescoberta pela Amazônia, usando esta arte performática para conectar jovens indígenas à sua ancestralidade na floresta. O filme foi selecionado para diversos festivais internacionais, tendo sido premiado no London Film Week e no Frameline San Francisco International LGBTQ Film Festival, entre outros. A Juliana vive nos Estados Unidos e também em São Paulo, né? Fica entre os dois países, onde é cofundadora do projeto social de inclusão Eu e Tu Lab, e Martina, que já criou e produziu outros trabalhos, como a série Sobrepostas, exibido no Canal Brasil, e que mora em São Paulo. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Vanessa. Esse espaço e esse momento de estar aqui com vocês é muito especial para a gente. Esse é um lugar que pensa, vive e ensina cinema. E ontem eu tive o prazer de assistir esse documentário esplêndido que vocês realizaram com essa personagem incrível que é o Ira. Gostaria de ser amiga dela. O Ira, se você quiser ser minha amiga. Foi muito especial para mim porque eu sou nascida em Rondônia. Eu nasci em Ji-Paraná, então eu cresci vendo populações indígenas, povos originários, perto da minha cidade. E vi também sempre a forma triste em muitos momentos, né, de situações bem difíceis, porque o estado de Rondônia não é um estado muito amistoso com os povos originários, eu me envergonho muito disso. Então, para mim, foi muito importante ver esse filme, me comovi muito e fiquei muito orgulhosa de poder entrevistar vocês e falar para vocês quão bonito é esse trabalho e quão admirável é o resultado do trabalho que vocês fizeram. Então, parabéns, virei fã do filme de vocês. Maravilhosa. Sim, e nós aqui na Obrigada. escola temos muitas alunas trans, alunos trans também, um professor trans também. Então, a gente tenta, ao longo desses últimos anos, cada vez mais, construir um espaço acolhedor para os nossos alunos e alunas, e pensando, né, como respeitá-los e respeitá-las e discutir suas causas e fazer filmes sobre isso e dando lugar de posições de liderança. Então, de todas as formas foi especial, por ver essa personagem e também pela temática que me remete muito também à infância. Então, o espaço do filme, assim, eu fiquei muito encantada com o trabalho, muito encantada mesmo. Parabéns. Então, eu primeiro queria saber um pouco mais de vocês, né? A gente se interessa muito por vocês, pessoa física, porque como nós somos uma escola de cinema, os alunos também têm muito interesse em saber como vocês começaram a estudar cinema, como vocês vieram para aqui, como vocês se conheceram. Então, quem quiser contar primeiro um pouco da sua trajetória, o que estudou, como foi, como descobriu que queria fazer isso. Que É um papo linda. muito informal, então, por favor, fiquem muito à vontade para Que contar o que vocês legal. quiserem. Van, primeiro, obrigada. Fico tão feliz. A gente fica muito feliz de receber esse retorno do filme, né? Ainda mais de pessoas que são da região amazônica. O filme foi feito para vocês, inicialmente, ele atinge o mundo todo, então é sempre muito gostoso escutar isso. Nossa, fiquei muito feliz quando você disse também que vocês estão com muitos alunos trans.
alunos trans, porque eu já vou contar, né, o meu cinema ele nasce de um desejo de usar essa ferramenta que é o cinema para a transformação social. Eu acho que ele é uma ferramenta muito poderosa que pode estar a serviço de histórias que fazem uma manutenção de estereótipos, né, e fazem um desserviço à diversidade no mundo, mas ele também é uma ferramenta crucial para a gente reinventar o mundo, que a gente está precisando urgentemente rever, né, nossos valores. Então, ele é uma ferramenta muito potente. Então, saber que aqui nesse espaço vocês já estão fomentando essa revolução, já estão naturalmente, né? Os jovens são essa revolução, mas saber que isso está sendo discutido e também trazer a gente aqui para falar de um filme que carrega todas as lutas sociais em uma, é muito legal, assim, a gente poder também transmitir através da ferramenta técnica do cinema a mensagem da Uira. Então, eu queria começar contando isso. E, uau, como eu comecei no cinema, né? Eu acho que a minha história com contar histórias, ela começa desde que eu sou bem pequena. Eu tenho uma história muito parecida com a da Uira, no sentido de que sou neta e bisneta de mulheres indígenas que também tiveram um apagamento identitário por conta do processo colonizatório no Brasil. E eu cresci sob a cosmovisão, né, de uma mulher que é a minha avó indígena, que me ensinou um respeito profundo assim, pela terra, pela vida, só que sem saber de onde aquilo vinha. Mas aquilo pulsava em mim. Então, eu desde muito nova vou percebendo que a gente tem no Brasil, na América Latina, uma tendência muito forte ao epistemicídio, que é o apagamento de saberes, de tradições, de identidades. Então, aquilo sempre foi me permeando, os livros que eu gostava de ler, os filmes que por acaso caíam na minha mão. Hoje eu olho em retrospectiva, estava tudo alinhado com essa busca. E aí, quando eu entro na faculdade, eu gosto muito de falar isso, né? Eu não amava cinema, mas não me vi estudando cinema, porque naquela época eu não venho de uma situação socioeconômica que me permitia estudar cinema. Então, para mim, o cinema parecia uma arte muito longe, uma arte de homens brancos, ricos. Da elite, né? Da elite, né? E aí eu decido fazer jornalismo, porque me parecia uma faculdade mais acessível, né? E também a prática dela me parecia mais acessível, se viam mais mulheres jornalistas. E aí eu estudo jornalismo e se potencializa a minha busca pelas histórias de lutas sociais. Então, eu termino a faculdade de jornalismo, por acaso, meu primeiro emprego foi na MTV Brasil, e eu caio dentro do departamento que faz as campanhas audiovisuais do canal. E aí, a partir daí, eu comecei a direção. Que legal. Então, foi toda uma jornada, fiz todo o processo. Como eu não tive uma formação técnica, eu fiz todo o caminho prático, né? Não pude na teoria, mas fui assistente, fui segunda assistente de direção, depois primeira assistente de direção, depois eu virei co-diretora, aí eu passei a dirigir. Então, foram quase 10 anos me preparando para me tornar diretora e também poder assinar a direção de um filme como Ira, né? Que incrível. E você, Martina? Nossa, eu não sei se eu conheci essa jornada toda assim de uma tacada só. Olha só. Vamos ver. Olha só, deixa eu te apresentar, essa é a Juliana. Não, a gente se conhece muito, Muito. mas eu nunca tinha ouvido numa tacada só, assim, é muito bonito ouvir, né? Linda. Eu acho que eu sempre tive um interesse por histórias, e eu acho que isso parece uma coisa que quando a gente escuta cineastas falar é uma coisa incomum, mas eu não acho que é uma coisa à toa. Eu acho que, de fato, quem se interessa por histórias em algum momento acaba nesse ofício, de algum jeito. Eu estudei comunicação. Assim como a Juliana, eu também não via o cinema como uma formação no momento possível, por não entender como é que se fazia a jornada de uma carreira dentro do cinema.
Então eu fui para uma opção de comunicação, que era uma coisa mais ampla, né? No momento também onde você fala, em algum momento eu me encontro depois de estudar isso. E você é aqui de São Paulo? Eu sou aqui de São Paulo. E aí você estudou comunicação? Eu estudei comunicação com ênfase em publicidade e propaganda. E eu tinha um interesse paralelo muito grande em antropologia, especialmente antropologia visual. Mas nunca cheguei a estudar formalmente a antropologia visual, foram sempre estudos muito livres. E no momento que eu começo a trabalhar com publicidade e especificamente com pesquisa, é onde a antropologia se junta um pouco com a comunicação que eu tinha estudado, e daí eu realizo que de fato não queria nada daquilo, que eu queria estudar documentário. E daí eu fui estudar o documentário, já também com um olhar muito voltado para roteiro, que era de fato a possibilidade de contar as histórias e esse olhar de entender o que é que se conta numa história para contar uma história. Que a gente tem diversas formas de contar a mesma história. E essa decisão de se entregar para o documentário, é isso mesmo, aconteceu mais ou menos com que idade? Eu já tinha uns 20 e poucos anos, uns 22. Já tinha terminado comunicação? Já estava trabalhando. Mas foi ainda nos 20? Foi ainda nos 20. E daí, num processo de estudar documentário e formalmente, roteiro informalmente, eu comecei, assim como a Juliana, a me jogar. E comecei a trabalhar em vários projetos de outras pessoas e oportunidades para, de fato, entender o que era essa indústria e o que é que eu queria, de fato, construir, né? O IRA é meu primeiro trabalho autoral, então é de fato um lugar onde um momento, né, e uma obra a qual eu começo já a entender a minha voz como roteirista. Então, dentro de um projeto documental, né, contando a história de uma personagem muito forte, mas já entendendo que, de fato, assim, tanto o roteiro ficcional quanto o roteiro documental tem uma assinatura, tem uma voz. Com certeza. E em que momento vocês conhecem a Uira e decidem fazer esse filme? Foi bem especial, né, nosso encontro, Mar. Nós duas, a gente se conheceu em Nova York, a gente morava no Brooklyn. E numa conversa, num grupo de brasileiras também, cineastas, vivendo nos Estados Unidos, eu conheci a Martina, a gente trocou um pouco e eu vi um campo de estudo da Martina muito interessante e muito complementar ao meu, né? Vi a Martina com essa pulsão muito forte da pesquisa, da antropologia. Eu tinha toda essa busca, né, pelas lutas sociais, espelhando o cinema novo, o cinema social, e a gente teve ali um match. E eu tive uma experiência pessoal que me levou a ter a certeza do dia para a noite que eu queria fazer um longa, que eu queria fazer um documentário especificamente. Eu olhei e falei, eu vou fazer um documentário. Eu entendi que eu tenho toda a ferramenta. E aí eu chamo a Martina para tomar um café e falo para ela, olha, eu sei que tem uma história procurando por mim. Mas eu preciso encontrá-la. Queria muito, no momento de achar essa... Que bobinha que eu sou, fiquei toda arrepiada. Mas foi assim toda mesmo. arrepiada, eu tenho uma história procurando por mim. Sempre tem um momento no Caixa Preta que eu choro, acho que foi agora. Maravilhosa. E aí eu falei, vamos achar essa história e quando ela chegar pra gente, a gente desenvolve juntas. Que lindo. E aí a gente sintonizou histórias muito lindas, mas em 4 dias a gente encontrou a Uira no Instagram. A Uira já era uma artista bem importante em Manaus, mas ainda muito local. Ela não era, né, não tinha ganho o Prêmio Pipa, não tinha Bienal. Então foi um encontro mesmo. Encontramos com ela online, batemos o olho na história e falamos, é isso. E isso faz quantos anos? 2019. 2019. Nossa, um pouquinho antes da pandemia. Exatamente. A gente vai chegar lá, tem história. Não quero chegar lá, vamos pular essa parte. A gente teve muita sorte, né? Eu vou contar uma coisa porque eu acho que é muito legal também os alunos poderem entender um processo que a gente falou. Quando a gente conheceu o IRA, fizemos a proposta, a Uira nos cedeu essa honraria de contar a cinebiografia dela. E falou, em 3 meses eu consigo tirar férias
Porque a Uira, naquela época, trabalhava numa ONG na Amazônia e falou, eu consigo tirar férias, passar 1 mês e meio com vocês imersa na floresta. Nossa, gente, que oportunidade, mas a gente não tem dinheiro. O que a gente tem faz? 3 meses para pré-produzir um filme. Fica aqui em casa. Então a gente falou, se a gente for agora passar pelo processo que a gente é ensinado de desenvolvimento, a gente não vai filmar isso esse ano. A gente talvez não filme isso nem no ano que vem. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto realmente a gente precisa só para pôr na lata, para pôr no HD. Para chegar até lá, levar a equipe Filmar mínima, e voltar com esse material. comprar um HD, pagar o hotel. Menor equipe mais enxuta possível. Vocês estavam em quantos? A gente foi de fora de Manaus, fomos 4, né? A Lívia Sheibub, nossa produtora, Martina, eu, Thiago Moraes, que é o diretor de fotografia, que entrou como coprodutor. Então, ao entrar como coprodutor, porque apostava muito na história, ele trouxe muito equipamento. A gente foi fazendo muitas parcerias no caminho e lá a gente tinha uma equipe local muito legal também, que era o Batata, nosso som direto, manauara, de Manaus, e o Francisco Caetano, diretor de arte de Manaus também, e o Ira. Então a gente era uma equipe pequena e era uma decisão também importante, porque uma equipe maior facilitaria uma série de coisas, prejudicaria uma série de outras, a gente já não cabe num barco pequeno. Então a leveza que a gente teve para fazer essa jornada com a Uira foi sensacional. Mas o fato é que a gente fez um financiamento muito pequeno, com alguns coprodutores-chave que nos forneceram o que a gente precisava para filmar. A gente voltou e menos de um mês depois, começou o Covid na Amazônia. A Amazônia ficou fechada por todo esse tempo e aí a gente entrou em editais, aí a gente começa aquele processo lento, gordo do cinema, desenvolvimento, edição. Vocês já tinham filmado, mas aí vocês foram para terminar de produzir, batalhar edital para finalizar, para produzir finalizar. E finalizar, né? Isso. E aí ele estreou em junho do ano passado e fez uma carreira de 1 ano de festivais, distribuição de impacto, que a gente até pode contar um pouco sobre isso, e agora estreou nos cinemas. Então, a jornada curta foi essa. Estreou ontem. Isso. Ontem, dia 31 de maio. Maio de 2023. No Cine Sesc. No Cine Sesc. Em São Paulo. Que é um cinema belíssimo, né? Que estreia. Porque o filme tem uma fotografia espetacular, assim, né? Quando começou, eu fiz assim... Porque, às vezes, a gente... Documentário, acho que ficção também, né? A foto sempre vai falar muito sobre o assunto e eu não tinha uma expectativa de ver uma fotografia tão bonita. Não sei se é um preconceito. Eu imaginava que eu ia ver um filme documental com uma estética um pouco mais simples, mais jornalística, com uma foto, uma câmera que está ali, com, sabe? Observacional, né? Uma coisa meio... E quando eu comecei a assistir e percebi do que se tratava, eu fiquei na hora pensando, assim, como escrever esse filme. E aí eu queria perguntar para você, Martina, quando vocês foram para a floresta, foram para a Amazônia executar, quanto do teu documentário, do teu roteiro documentário estava estruturado antes, ou você teve um processo inverso de filmar e depois pensar como que cada coisa ia aparecer, em que bloco do filme, que terço do filme? Como foi isso para você? A gente teve um processo de roteiro de 3 etapas, eu diria. A primeira etapa começou com eu e a Juliana, a gente se debruçou em absolutamente todos os textos possíveis e imagináveis que o Ira já tinha escrito. Desde post de Instagram até... Tese biológica, né? Porque como ela é uma mestre, ela é mestre, né? Exatamente. Eu fiquei que incrível. Exatamente. E ela falando, é muito maravilhoso, das plantas. E muito do que ela entende pela essa visão de mundo e dessa possibilidade dela de enxergar o mundo vem desse mundo da natureza, da ecologia, né? Eu vou dar só um passo anterior para explicar uma coisa que eu acho que é importante para isso. Quando a gente se deparou com a imagem da Uira, né? Porque a princípio era uma imagem através do Instagram, e a gente começou a entender um pouco mais sobre essa personagem, e a gente fez o convite,
A primeira coisa que nos saltou aos olhos foi assim, a gente nunca viu uma pessoa tão interseccional como a Uira. Então, a Uira junta ela é muito atravessada, como ela mesma fala. Então, Sim. quando a gente se debruçou nos textos dela, a gente estava buscando o que é que ela contava com essas experiências dela atravessada. Então, como que a gente tinha uma dificuldade muito grande de entender no começo, como que a gente vai contar essa história da Uira? E aí a gente fez uma decisão, e eu falo a gente porque a Juliana, nesse processo como diretora, foi sempre construindo e costurando comigo a possibilidade da gente conversar muito sobre o que ia ser esse filme. Então, esse primeiro processo de roteiro é um processo muito de conversa. O que é que a gente tem dessa história e o que é que você, como diretora, tem de visão para essa história. Então, isso também foi muito importante. E a partir do momento que a gente foi vendo todos aqueles textos, a gente falou como que a gente vai juntar tudo isso num roteiro. E aí nasceu a nossa ideia de fazer a jornada da Uira. Então, a gente vai fazer um roteiro onde a Uira vai passar por eventos. A gente vai na casa dela, a gente vai ter essa experiência da casa dela, onde que é a venda que ela compra frutas. A melancia. Exatamente. Então, a gente foi criando um roteiro de experiências, porque a gente queria que a Uira, durante o filme, passasse por essa jornada. Tanto é que o próprio sinopse do filme fala, né? Essa jornada na Amazônia. Então, as comunidades ribeirinhas que ela visitava, né? Quais são? Onde é que ela faz esse trabalho educacional? Quem são as pessoas quem são esses jovens ribeirinhos os quais ela ensina, né? E, em paralelo a isso, tinham as performances. Então, a gente foi costurando essas experiências e as performances no roteiro. Esse foi o roteiro que a gente foi filmar. Um roteiro pelo qual, inclusive, quando a gente chegou na Amazônia, a gente sentou, a gente fez uma leitura com a Uira e a Uira se emocionou muito com esse roteiro, o primeiro roteiro. Então, a gente já sabia que a gente estava também no caminho certo. Daí, quando a gente começou a filmar, e outra coisa que eu acho que, assim, muito... olhando para trás agora, acho um acerto muito grande da Juliana como diretora, da gente ir ao longo dos dias de filmagem conversando sobre o roteiro. Porque muitas coisas iam nascendo conforme a gente ia vivendo essa experiência. Por exemplo, a gente não tinha ainda a espinha dorsal dessa história. E ela nasceu no primeiro dia de filmagem. A gente se deu conta de que tinha a metáfora das espécies pioneiras. No primeiro dia que a gente filmou, a gente desligou a câmera e esse assunto surgiu. Então, a gente se deu conta de que existia uma metáfora da história ali. Na relação com as plantas. Da relação com as plantas. A gente estava saindo de uma festa, que é a festa que está no filme, né? Da Uira com as suas amigas. Terminamos de filmar, estava todo mundo sentado na calçada, tomando uma cerveja, e ela fala para mim, tá vendo elas? Elas são as espécies pioneiras. A gente... Explica melhor isso. E aí ela conta pra gente, do ponto de vista da biologia, toda a sucessão ecológica, né? Que é o que acontece na floresta, acontece nas lutas sociais, são 3 momentos muito marcados. E aí, nesse momento, eu e a Martina, a gente volta pro computador, né? E pega tudo aquilo que a gente já tinha produzido e aí cria esse roteiro, né? Traz essa estrutura dramática, né, Mar? Porque isso também aconteceu antes da nossa entrevista com ela. A gente teve uma entrevista de 2 dias com ela, o bruto da entrevista toda devem ser umas 4h30. Uhum. Então a gente voltou para essa E vocês fizeram essa entrevista remotamente? Não, foi essa lá entrevista na do floresta. Filme, Quando... Ah, tá. A entrevista filmada com ela. Que vocês usam como material, não Isso. é uma entrevista de pesquisa. Tá. Não, a nossa pesquisa foi toda de posts de Instagram, textos de Uira, alguns bate-papos com ela. A gente não fez pré-entrevista. Também a gente não teve muito tempo de pré, né? Sim. A gente foi assim... Mas até para não perder o frescor, que a gente estava brincando antes de começar a gravar, que algumas coisas é bom a gente descobrir na frente da câmera, né? Eu acho que é imprescindível, assim. Eu acho que, inclusive, hoje existe inclusive com a greve dos roteiristas que está rolando nos Estados Unidos, tem uma conversa muito grande sobre a necessidade dos roteiristas participarem dos sets, seja ele documental ou ficção. Martina? Caiu um pouquinho para cá.
É que você tá ficando fora de quadro, Ai, Martina. desculpa. Não tem problema. Perdão. A gente tá encaixando vocês no quadro mais pertinho. Estamos bem assim? Pra ficar aqui. Agora sim. É que a Martina Legal. tava caindo de quadro. Ai, Fica- desculpa. Isso, fica pertinho. É pequenininho, mas a gente cabe. Pronto. Voltando um pouco, né, que eu tava Perdão, falando... Martina, Não, só porque imagina, a gente queria ter vocês imagina. duas. É, Você estava dizendo sobre a greve dos roteiristas, como é importante os roteiristas acompanharem as filmagens. eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que, principalmente no documentário, tem uma mágica que acontece no momento que você começa a filmar que se traduz nessa construção narrativa. E isso aconteceu com a gente. Então, isso eu chamaria do segundo momento de roteiro, né? O qual ele está vivo, a gente viu que tinha alguma mágica lá acontecendo, então a gente se adaptou àquilo. E, obviamente, que o terceiro momento de roteiro é depois quando você vai para a sala de edição, que aí Sim. é um processo, especialmente para o Sim. documentário, bem mais longo, né? E que é a sua última chance de escrever, né? No sentido de estruturar o teu texto ali, né? E é interessante também porque é um momento onde o editor também já entra, né, com uma visão, e no nosso caso também um editor muito participativo na construção dessa história. Já começa vários layers assim, de outros talentos que vão começando a entrar no filme, né? Então eu acho que de fato, esse processo do roteiro, esse terceiro processo do roteiro na sala de edição já começa a ficar bem mais colaborativo, já é uma conversa de mais pessoas, assim, o que é maravilhoso, né, pro produto final. E dentro dessa parceria de vocês, de escrita de roteiro, assim, vocês tinham no roteiro, por exemplo, essa imagem inicial dela nua na frente do rio, aquela potência daquela imagem, aquilo já estava pensado? Vocês já queriam... A gente já intuía, a gente ainda não tinha sucessão ecológica, né? Mas eu e a Martina, a gente já intuía que o filme ele ia ter uma estrutura onde contasse algumas lutas da Uira. Porque para nós também foi um bug quando a gente falou como a gente conta a história de uma pessoa que é LGBTQIA+, ela é Emerson Uira, ela é indígena, com seu passado, né, sua identidade apagada, um histórico familiar que é o símbolo da disputa por terra no Brasil. Ela é bióloga, mestre em biologia, só que ela é artista, arte educador. Era assim, só pra gente entender o personagem, a gente escreveu muito. E a gente tinha ali um pouco, alguns pilares do trabalho dela que a gente queria falar. Sim. Então, algumas performances a gente já tinha definido, mesmo sem saber, né, como ia ser o roteiro final, a gente já sabia quais eram os símbolos principais, né, na arte de Uira que a gente gostaria que tivesse no filme. Trocamos com ela, a Uira, né, gostou muito do caminho que a gente foi criando e ela foi criando em cima. E uma performance que nasceu 100% dela e a gente não demorou muito para entender onde ela se encaixaria, que é a imagem que né, que está no pôster do filme, que é inspirada na Priscila, Rainha do Deserto, mas é uma versão da Uira, né, na Amazônia, dessa cena. O que eu achei incrível da relação assim, da Uira como líder, né, desse lugar, dessas mulheres, dessas outras amigas trans, algumas não, porque eu percebi que também tinham outras que eram mulheres. Um grupo cis trans, eu acho que misturadas sim, ali. As Tupiniquins são muito... muito fluido. É muito fluido, E na hora que eu terminei o filme, a sensação que me deu, eu não entendo muito da cultura drag, né? Mas a sensação que me deu de assistir... enfim, séries, né? E que a Uira é praticamente uma mãe, né? Dentro dessas casas, sabe? As casas que são construídas em Nova York em torno dessas figuras centrais, que são as mães, nessa drag mãe que tem os seus filhos, que também são pessoas que vão sendo acolhidos, morando junto e virando também personalidades dentro desse lugar do Vogue em Nova York. Aí eu fiquei assim, gente, que loucura, né? Eu
olhei para elas ali e vi ela assim, sabe, como uma espécie de mãe dessas outras pessoas ali que estão construindo também, se construindo como artistas através dela, né? Quantas pessoas ela está formando também como performers e A Uira, performers. ela tem uma potência assim de fomentar uma estratégia coletiva de luta através do afeto, da coletividade, da união, Sim. que, né, atravessa ela em vários âmbitos. Eu acho que nesse universo, né, das Tupini Queens, ela tem esse lugar de liderança mesmo. Ela tem isso com os jovens que ela ensina. Então, onde ela está, ela tem esse lugar de liderança. Acho que tem a ver com o pensamento dela, de uma estratégia coletiva de aquilombamento, aldeamento. A Uira, né, no processo de realização do filme, ela passou a não querer mais usar a palavra drag, né? E ela nos explicou, foi muito legal, assim, um processo Me muito explica, vivo. porque eu não sei o que que a gente também tem muito cuidado para falar do trabalho da Uira, porque a Uira é uma artista em plena ascensão. Sim. Que a partir do momento que o filme se encerrou, a carreira dela, né, tem 1000 desdobramentos que a gente não tem né, a gente não dá conta de seguir atualizando e falando disso. Então a gente ela fala. Não é só isso, ela é muito mais. Ela é artista, né, visual. Sim. Então a gente dá conta de contar a Uira que está no filme, né? Sim. E um pouco que a gente sabe é que a palavra drag, ela carrega uma coisa muito internacional, né, Martina? Eu acho que... acho que tem uma coisa... Desculpa, eu te Imagina, mas de fato, segundo essa explicação dela, a ideia de drag vem mesmo dessa ideia do Vogue né, americano, e vem muito dessa ideia das casas das mulheres drags, né, das primeiras ideias. E a gente aqui já tem uma ideia de drag, no próprio Brasil a gente já tem uma ideia de drag muito diferente, tanto é que a gente vê que os movimentos de drags no Brasil, as mulheres trans já começam a falar muito sobre ser travestis, né? Não necessariamente usar a palavra drag. E a visão da Uira eu não estou construindo esse personagem, essa pessoa, essa entidade, essa figura artística, essa artista que eu tô, a partir do nascimento da ideia de drag. Ela é algo que já existia, possivelmente já existia antes da ideia deste nome drag, e eu estou usando o meu corpo para usar essa expressão, para fazer com que essa expressão artística passe por mim. Então ela começa a usar outros tipos de nome, ela fala alter ego, ela fala o personagem artística, tem outros nomes, a gente não vai dar conta de falar todos os nomes, porque a Uira também tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a possibilidade de sempre se transformar. E ela fala muito isso, né? Ser trans é se transformar, se transmutar todo o tempo. Ela falou muito disso ontem, Falou né? muito disso ontem, sobre mudar mesmo. Então, o jeito que ela se chama muda, o jeito que ela se entende muda, o jeito que ela fala sobre o trabalho dela muda, porque o trabalho dela muda, porque ela muda, porque o espaço ao redor dela muda. Então, nesse contexto. E a sensação que eu tenho também, que vendo o filme dela, é que a expressão artística que ela constrói tem uma coisa de sacerdotisa, né, que é tão ritualístico e tão sagrado, que não tem tanta a coisa do espetacular, de olha como eu danço e canto bem, mas sim, olha essa figura que eu sou e essas entidades que eu estou carregando atrás de mim. É legal você falar isso, né? A sensação que eu tenho que eu estou vendo um ser sagrado, assim, que está separado mesmo. Assim, e mesmo. E a gente sentiu isso. Da gruta, é uma gruta, uma caverna? É uma gruta. Aquela imagem da gruta é sobre isso, né? Eu acho que eu trouxe esse assunto do drag, não drag, até porque essa referência da maternidade, do amor dela, do afeto dela com as colegas, mas também porque, de alguma forma, aparece no trabalho dela, porque foi uma referência que ela mesma pensou, né? Aqui eu queria lembrar da Priscila, porque eu tenho esse lado divertido, que eu tenho o direito de ser leve e usar cores rosa, e, enfim. É muito bonito, assim.
E eu, quando eu estava pensando, né, me arrumando para ir encontrar vocês, fiquei tomada pelo filme, eu fiquei pensando sobre esse processo do se maquiar, né, do encontro, da gente se preparar. E todo o texto que ela fala ali sobre a pintura corporal, ver o trabalho dela, ela ensinando as maquiagens, é muito bonito, né? É um ritual, Um né? ritual que a gente faz também na nossa cultura de uma maneira menor, claro, mas assim, né, eu me arrumei para estar aqui, então a maquiagem tem também a nossa, que seja o nosso simples batom na nossa cultura, mas a gente também tem esse momento, né, de tipo, vou me preparar para esse encontro, esse momento especial. Aí eu fiquei viajando em várias coisas. E eu queria saber um pouco se demorou para vocês conquistarem a confiança da Uira e dessas pessoas que estavam em torno dela. Ou pelo fato das pessoas confiarem muito nela e vocês estarem ali, foi simples, sabe? Que as pessoas se sentissem confortáveis com os equipamentos, com uma equipe, com pessoas estranhas, com pessoas de outra pele, enfim. É muito legal sua pergunta, Van. Eu acho que eu estudei muito direção de atores também, né? Tenho muito isso na minha formação. E o documentário eu não vejo ele diferente. Eu, quando dirijo atores e não atores, tem uma coisa do fundamento do meu trabalho, que é entender que quem está na frente das câmeras é o trabalho mais arriscado de todos. Então, o respeito que você tem que ter com os corpos que se predispõem a estar na frente de uma câmera é enorme. Então, já vem na minha construção de direção um respeito absoluto pelo ator, o não ator, o personagem, o protagonista. Então, eu sinto que eu, né, já tenho uma maneira de trabalhar e, naturalmente, escolho pessoas para trabalhar comigo que compartilham dessa mesma sensibilidade. Eu nunca vou ter um diretor de fotografia que vou fazer aquele ator estar ali fritando na frente da luz. Eu tenho muito cuidado. Então, eu sinto que a experiência ela vai se fazendo muito mais fluida. Mas é um trabalho de construção, porque não estamos falando de uma filmagem do qual a Uira foi contratada para fazer um videoclipe e eu dirigi ela naquele momento. Era uma proposta muito profunda, né, de trazer o trabalho e a vida dela para o cinema pela primeira vez. Então tem uma jornada aí muito longa. Então as filmagens foram muito boas por conta de toda essa técnica. Ela, por estar entregue ao processo, abriu o portal para toda a comunidade dela, que consequentemente nos recebeu muito bem. E depois existiu também um respeito muito grande com os desejos da Uira. A gente gosta sempre de mencionar que a Uira, ela não é só a personagem principal, a protagonista, mas ela é coprodutora e ela assina também a história comigo, com a Martina. Então isso deu a ela completa autonomia e acompanhamento do desenvolvimento de produção e criativo durante todo o processo. Então, ali naquele processo, ela foi, né, entendendo que a gente estava ali a serviço da mensagem dela. Enfim, esse foi o processo de construção. E eu sempre já também emendo, né, que a Uira, ela foi nos guiando muito e a gente foi encontrando meios no audiovisual de materializar, né, os direcionamentos dela. E a Uira sempre nos disse, esse filme, ele nasce na Amazônia, e o protagonista, né, e as principais exibições desse filme tem que ser aqui. Então, quando o filme fica pronto, lá na frente, antes de rodar 35 festivais, ele esteve em territórios-chave na Amazônia, dentro de programações educacionais, sendo usado como ferramenta de formação para futuras lideranças indígenas, jovens futuras lideranças indígenas. Então, a Uira também nos conduziu nesse processo. Respondi a sua pergunta? Ela dizia uma coisa também que eu acho que é muito interessante, que ela diz que quando a gente contactou ela e começamos a dividir com ela a intenção de fazer um filme, que ela sentiu a possibilidade de criar pontes. E eu acho isso muito interessante, porque quando a gente, principalmente no documentário, né, quando a gente entra na vida das pessoas, não é uma arte rápida, não é uma arte que a gente fica na beirada. A gente entra na vida e é uma coisa que é longa o processo de fazer cinema.
Então, ela sentiu na gente a possibilidade da gente criar pontes de diálogo pela forma com que a gente começou a criar essa relação. Então, eu acho que isso também é interessante da gente trazer, porque, né, na pergunta de como vocês chegaram para filmar, a gente chegou com o desejo de ouvir. E eu acho que o desejo de ouvir é o que cria as pontes para a gente poder contar as histórias. Que legal. Eu lembrei aqui que o Sérgio Machado foi o último entrevistado e ele falou muito do Coutinho, né? E de como o Eduardo Coutinho, o que mais interessava nele era justamente esse processo de escuta das pessoas. E que eu acho que é o grande mestre do documentário brasileiro, né? Talvez do mundo, né? Mas que incrível. Van, e eu acho legal, a gente está muito, como a gente está no território muito do cinema, eu acho muito legal a gente falar de algo que a gente navegou, que é esse limite do documentário da ficção. O filme, a gente tinha, né, um desafio assim, enorme, que a gente tinha toda uma parte de fatos muito concretos, denúncias que tinham que ser abordadas. Por outro lado, a gente tinha uma arte, né, dessa magnitude, dessas cores, somado a um universo, assim, a gente passou por comunidades indígenas onde as pessoas nos falavam do espírito da floresta como uma entidade presente e a gente sentia. E o ir antes de todas as performances tinha um ritual de pedir passagem, ou seja, a gente foi sendo permeado por uma atmosfera tão sensorial que quando a gente também entra na ilha de edição, a gente percebe que se a gente monta aquilo com as regras tradicionais do documentário, uma parte do filme vai ficar perdida, né? Então, para honrar toda essa parte da encantaria, dos seres encantados da Amazônia, a gente tinha que emprestar ferramentas da ficção. Então, o filme acabou se transformando num híbrido. E a gente sente que o mercado tem muita dificuldade, o mercado ainda coloca muito em duas caixinhas. Então, os filmes que começam a fazer essa ponte ainda sofrem um pouco com essa divisão tão delimitada assim do mercado, principalmente quando a gente fala de circuito de festivais ou até distribuição também. Mas é docu-ficção. É um híbrido. É um híbrido. É um documentário com recursos ficcionais. Isso. Você pode responder. E é muito legal, a gente tem aqui na escola um professor que é apaixonado por cinema híbrido, que é o Bruno Rises. E a gente tem muitos filmes, inclusive da Camila Jaquel, que está aqui presente, que também é documentarista e também usa recursos de ficção para contar o documentário dela, que é belíssimo. Depois eu passo para vocês. Quero muito. E eu acho que eu não sei, eu tenho esperanças, né? Eu acho que as pessoas que eu mais respeito no cinema já veem o cinema assim, justamente sem essa barreira, né? De Janela Internacional de Cinema, do Kleber, Mendonça Filho, e pensar que lá é justamente isso, o melhor filme, não tem o melhor filme de documentário, o melhor filme de ficção, é o melhor filme, não importa qual os recursos narrativos e de linguagem, sobre como você quer contar uma história, é um filme. Então, o melhor Coutinho filme. falava muito sobre isso. Não me interessa se a história é verdade, me interessa o poder dessa história. Se o personagem está inventando, e é o que ele faz no jogo de cena, né? Por isso que eu acho que o filme é incrível, porque ele já aponta também para um lugar que eu acho que é o futuro mesmo do cinema, né? De construir as histórias, que é uma história documental, mas que tem ferramentas, recursos de linguagem emprestadas da ficção, uma cena montada. E o ao contrário também, né, fascinante. Um dos meus filmes favoritos da Andrea Arnold, o American Honey, ele é ficcional, só que todo o elenco está interpretando a si mesmo. O casting foi feito numa viagem que eles fizeram ao longo das estradas americanas, fazendo casting com jovens do Walmart, que trabalhavam em posto de gasolina. E aí ela vai, né, junta esse casting e depois eles passam a interpretar esse grupo de jovens americanos, representando, né, jovens de vulnerabilidade socioeconômica nos Estados Unidos. Então, eu sinto cada vez mais que essas barreiras... Né? Outra barreira também, muitos festivais, o filme de vocês não é ambientalista o suficiente. Porque ele não tem dados, ele não tem os números. Cadê os números? Quantas árvores foram cortadas? Exatamente. Então,
festivais que tinham foco em ficção. Nossa, amamos o filme, mas a gente não tá pegando DOC esse ano. Então, assim, o mercado ainda a gente precisou oxigenar muito essas caixinhas. Ah, que pena. Mas no Mas final a acho que gente, né, eu acho que o filme depois estreou e ele foi sendo abraçado por... Aí depois, sim, ele foi para festivais, desde festivais LGBTs até festivais de arte. A gente teve na Bienal de Kosovo, depois a gente foi para festivais mais voltados para o ambientalismo, como o Human Rights Festival. Então, depois que ele teve sua estreia, as pessoas começaram a entender que né? esse filme não tem caixinha. Ele é documentário, ele é ficção, a Uira é tudo, a Uira é sobre a vida. Eu acho que todo festival tem seu filme, né? E todo filme tem seu festival. Então eu acho que isso. não é isso. E na distribuição está sendo muito parecido também. O filme que vai encantar Berlim, às vezes não vai encantar Veneza, Brasília, Gramado. Tem um pouco disso também, né? Eu acho que a curadoria define também, né, o olhar ali daquelas pessoas. Que legal. E filmar na floresta, quanto tempo vocês passaram na floresta e quanto tempo lá na Amazônia e como foi essa aventura, né? Porque jovens cineastas vão querer saber, mas e aí? Como é entrar com equipamento, carregou no barco, dormiu aonde, quanto tempo? Foi um mês, né? 1 mês e meio, contando o Tumbira, né? Acho que a experiência que a gente tem para dizer que a melhor decisão que a gente tomou foi ir pequeno. A escolha do equipamento de fotografia ela é crucial. Assim, agradeço muito que a gente não foi com uma Red, com uma Alexa, que ia exigir um segundo assistente de câmera, porque tudo isso era isso, a gente não caberia num barco. Um barco a mais já é outra magnitude de produção. Então, assim, eu fiquei muito feliz que a gente escolheu ir pequeno, com pessoas que estavam, assim, com seu corpo totalmente conectados ao que estavam fazendo. Então, nosso diretor de fotografia, assim... Que câmera vocês usaram? Gente, todo mundo me pergunta isso, eu tenho isso anotado. A gente foi com uma Sony, mas eu tô sem o... tudo bem, mas era uma câmera mais compacta. Ela era mais compacta e aí a gente fez uma aposta de lentes. Depois eu disponibilizo para vocês também todo o kit, porque é isso, né? Quando a gente encontra alguma coisa, a gente faz questão de dividir. Então, a gente foi muito pequeno, isso foi essencial. A Amazônia, ela é árdua, né? Fisicamente, para você filmar. A gente sente muito isso, assim, muitas equipes norte-americanas, europeias, que chegam tentando se blindar. Então, assim, com 1000 capas, protetores e... Não foi assim que a Uira nos ensinou, né? A navegar a floresta. É muito mais... Entra nela. E a gente teve a sorte de ser conduzida por ela e ter entrado nesse fluxo. E tem o Batata e o Chico também, que eu acho, Batata operador de som e o Chico... Além da Uira, né? Total. Que foram... Enfim, acho que... Que sabem andar no meio da floresta. E eu acho que equipes pequenas tem uma coisa que talvez, enfim, não seja uma coisa técnica, mas eu acho que é a energia da equipe, né? A gente tinha uma equipe muito pequena, mas que era um núcleo, assim. A gente trabalhava de um jeito que tudo funcionava porque estava todo mundo com a mesma intenção, assim. Sim. E acho que essas duas figuras, além da Uira, eram importantes também pelo conhecimento geográfico, cultural, enfim, você está se misturando com aquela história está se misturando com você. Então, acho que é importante também, energeticamente, que a equipe esteja na mesma sintonia. E é legal porque a personagem que vocês queriam retratar e que vocês retrataram, que guiou vocês nessa história, era a guia de vocês ali na floresta, né? Não tinha Acho que isso também é um bom ensinamento, né, Má? Nós fomos 3 pessoas viajando de fora, mas outras 3 pessoas de lá, então digamos que foi uma equipe 50-50, mas a gente vê muito esse movimento na Amazônia de muitos técnicos importados, quando já existe, né, um audiovisual muito potente acontecendo na Amazônia.
Depois a gente também pode passar alguns sites, alguns arrobas assim, de cineastas muito legais, técnicos que estão trabalhando lá, fazendo um trabalho brilhante. Então também romper com essa mentalidade do sul-sudeste de que nós temos as tecnologias. E a inteligência para fazer. Exato. Exato. Tem lá profissionais muito fodas para realizar o que se quiser. Eu vi uma notícia de um realizador de Manaus que estava em Cannes, perdão, agora eu não vou lembrar o nome dele, e uma pessoa que que nunca tinha escutado falar dele, né, aqui em São Paulo, e eu falei, olha, que loucura, né? E ele estava completamente sem apoio para a ida, né, para poder ir para a viagem. Eu falei, gente, que bom, né? Eu acho que isso também é muito resultado das políticas públicas da Ancine, nos processos de descentralizar a produção audiovisual do eixo Rio-São Paulo, né, que aconteceu nas últimas, né, décadas, ali na época do Manuel Rangel, que teve muito edital, que tinha, né, muitas produções contempladas fora do eixo Rio-São Paulo, que eu acho que ajudou muito a desenvolver muita gente de Campo Grande, de Manaus. Claro, Recife sempre teve seu cinema, mas outros polos foram crescendo justamente por conta de política pública, né, de incentivar. Eu acho que isso também é resultado desse trabalho, assim, eu acho. Não tenho Acho que como afirmar. o cinema em geral, né, o audiovisual em geral, ele Sim. é reflexo das políticas públicas. Acho que a gente vai começar a ver também isso agora com o desenrolar da lei Aldir Blanc e do Paulo Gustavo. Com assim, certeza. Com certeza. Com certeza. Ah, meninas, o que mais podemos ver, conversar? Tem uma questão sobre a fotografia, que você acabou de falar da parte mais técnica, né? Mas quando vocês pensaram essa concepção visual, assim, da temperatura de cor, dos enquadramentos, assim, eu senti um pouco de culpa quando eu estava vendo o filme de vocês, e eu achei tão bonita a imagem da floresta queimada. E isso me causou um incômodo tão grande, porque era tão estético, assim, o fogo e aquele vermelho e o marrom. E aí, quando a câmera sobe, né, aquilo, imagino que seja um drone, não tenho certeza. Parece um corpo, né? Parece, assim. E aí eu fiquei, tipo, com culpa, eu falei assim, nossa, como isso é bonito, que horror que isso significa, né? E aquele rio poluído de plástico, né? Como é colorido. Se você esquece o que significa, um rio morto, um igarapé morto, tem uma plasticidade assim muito forte, né, muito potente. Como vocês pensaram essa concepção da fotografia com o assunto? Como que você, Ju, trabalhou isso junto com o seu diretor de foto? A gente partia do princípio de isso muito influenciado, né, por todo o trabalho da Uira, de que era um filme que haveria muitas denúncias, mas ele era uma homenagem às pessoas que estão ali naquele solo amazônico, né? Como a Uira fala, a Amazônia tem que ser vista de dentro, pisando no chão, olhando para os lados. Esse filme é um tributo, uma homenagem aos saberes, à beleza, a tudo que as pessoas que têm lá têm para nos oferecer. Então o filme já partia do belo. Ele já nasce com o desejo de se afastar muito do fotojornalismo. Então a gente vai em referências muito pictóricas para traduzir o trabalho da Uira. Eu acredito que eu me inspirei até muito mais nas artes visuais do que no cinema em si, na hora de traduzir isso. As cenas especificamente de violência, né, de denúncia, de poluição, houve um trabalho enorme para que a gente não fizesse o que, né, muitos professores hoje nos ensinam, é um termo técnico que é a cosmetização da pobreza. A gente vê muito isso no cinema, que é trazer um glamour para uma miséria que é profunda, né? Subhumana. Então essas cenas especificamente a gente desaturou muito para que aquilo não ficasse com cores tão vivas, para tentar não imprimir essa beleza. A Uira traz a beleza do caos, da morte, da vida. Para ela tudo isso é muito profundo, não é tão
maniqueísta, sabe? Sim. O bem e o mal, Binário. binário. Ela tá ali naquele rio, no Igarapé do Mindu sujo, mas ela tá toda pintada de verde como uma cobra boiúna. Então, o filme vai te trazendo todas essas sensações mesmo, essas reflexões, mas ele, de forma geral, ele é uma homenagem. Então, era assim, encantaria, beleza. E o Thiago vem para traduzir isso, né? A gente trabalhou só com luz natural. Ai, que lindo. E a gente deu muito tempo para ele. Ele vai escutar isso e vai falar, Juliana, não foi tanto! Thiago, filma aqui, filma. Mas a gente dava muito, ele zen, falava, eu vou fotometrar. Porque essa é a ferramenta Espera. que eu tenho, espera. Então ele trouxe muito esse lugar assim do eixo, da estrutura. Eu tenho essa coisa muito conectada com os atores. Com o que tá acontecendo em A gente vai cena. perder, liga a câmera, liga a câmera. Não. Então eu ia criando as situações e ele ia dando o tempo dele, porque ele foi câmera na mão, a gente tinha um easy rig, câmera na mão e luz natural. Então, assim, parabéns, Thiago, fez um trabalho... Obrigada pelo talento. Sim. Fez um trabalho maravilhoso. Sim. Tem uma coisa que parece, né, nessa linguagem também, que a gente comentou sobre essa transcendência desse assunto, né? Eu acho que a questão do som também no filme, como vocês trazem os momentos do texto, da língua e as músicas, né? E os momentos que a gente percebe que a gente agora a gente está entrando aqui no momento mais espetacular, né? Que é os momentos das performances. E esse momento também que a gente vê a Uira tão sozinha ali no Rio, tão é tão triste ver ela ali fazendo aquela luta, essa performance mesmo sobre os rios que morrem e vendo ela tão solitária, sendo observada pelas pessoas, né? Que eu acho que realmente isso ficou muito evidente, assim. Agora você falando, eu falei, é verdade. Porque ali naquele momento estava bem, não tinha mais essa beleza estética que a gente vê depois nos momentos que vocês trazem ela mais como personagem mesmo, como essas entidades, né? E dentro desse processo de vocês lá com a Uira e no momento de se descolar, de se despedir, de perceber que o filme estava pronto, foi uma coisa que o tempo acabou? Ou vocês em algum momento entenderam, agora a gente já tem o que a gente precisa? Sabe, do processo. A gente terminou as filmagens, não, a gente ainda tem que filmar mais uma cena. Isso extrapolou o roteiro? Vocês estavam abertos, Martina, para repensar? A gente precisa criar uma cena para aqui, porque está faltando? Não, a gente não teve um processo de filmar nenhuma cena que faltasse, que a gente sentiu que a gente faltou. O que a gente fez foi um processo de... eu e a Juliana, um dia antes da última diária, a gente estudou tudo que a gente tinha de narrativa. Sim. E a gente fez um roteiro de locução para a Uira. Então, muito do que a gente achava que era a estrutura narrativa desse filme, a gente pediu para ela contar para a gente numa sala fechada para o microfone. Então, a gente usou algumas partes dessa locução para criar os VOs e algumas partes da entrevista. Mas a gente não precisou filmar nenhuma cena, certo? Não. Tô tentando nada. pensar, mas acho que não. Acho que a gente estava satisfeito com o que a gente tinha desse Pensado. tempo que a gente passou com ela. Digamos que a gente calculou bem. E vocês tinham dentro da equipe que você me narrou, tinha uma assistente de direção? Não. Era isso aí. Era tipo, roteiro, você já gravamos aqui. Roteiro, a gente tinha multitarefas. Multitarefas, né? Sim. Foi assim uma família viajando, foi uma Sim. jornada mesmo. Que lindo. Mas acho que agora, olhando para trás, não poderia ter sido diferente. Não. Making off, então, nem pensar, né? Não. Fizemos muitas fotografias. Que vocês registrando a felicidade de vocês, mas não alguém vivendo isso. Exato. A gente está chegando, acho que para o final aqui. Eu gostaria de ficar mais tempo, mas eles não me deixam, né? Parece que já fizeram um sinalzinho de que já fez. Então, eu sou um pouco rebelde, mas então eu vou perguntar mais uma coisinha, que é
o filme está fazendo, né, e vai fazer sucesso de público, tomara, e de fazendo uma carreira importante em festivais. Vocês têm... Essa é uma das perguntas. O que vocês querem para o filme agora, assim, que ele está chegando no Brasil? E se vocês também têm interesse em continuar pesquisando e fazendo filmes dentro da temática ambiental e da temática dos direitos, né, LGBTQIA+. Como que vocês se pensam assim, em próximos projetos? Assim, se vocês têm desejo de continuar falando sobre isso, tem novas ideias? Quer que eu fale? Sim, eu acho que a gente está muito feliz com... Né, tudo que a gente sonhou para o filme foi se concretizando. O primeiro passo deles foi uma distribuição de impacto, né, a gente conseguir fechar acordos que nos permitissem exibições educacionais. Sim. Você falou que ia contar sobre impacto. Sobre impacto. Antes dele estrear para o mundo, ele viajou em inúmeros territórios, a gente fez ações muito especiais. Uma delas foi uma exibição do filme em Tabatinga, né, fronteira com Venezuela, com as mulheres Ticuna e Cocaima, que elas viram o filme e depois teve uma oficina de audiovisual com a Flávia Bitbol, que é uma cineasta da Amazônia, e ela ensinava elas a usar as ferramentas do audiovisual para fazerem denúncias climáticas. Depois o filme foi passar no Encontro Curupira, depois a UIRA fez uma oficina morfose com os jovens que estavam lá. Eu acho que outra ação muito linda é que ela foi material educacional para o encontro da Fundação Amazônia Sustentável, que eram 50 jovens ribeirinhos, futuras lideranças indígenas que estão sendo preparados para a COP, ou estavam sendo preparados para essa COP, né? E o filme foi usado como material didático, então é muito bonito assim falar. A gente fala de cinema, a gente infelizmente ainda pensa muito no mercado, né? Festival, aquisição, streaming, a gente, né, deixa às vezes muito de fora todas as possibilidades educacionais que um filme pode ter. Então, a gente está muito feliz com isso. Depois o filme entrou em circuito de festival. Foi maravilhoso, a gente ganhou 15 prêmios, né, nacionais e internacionais. E agora a gente está entrando na nossa etapa de distribuição. Aqui no Brasil a gente está, né, entrando nas salas de cinema. Com 12 salas. 12 salas. Quem vai distribuir? A Olhar Distribuição. Olhar. E nos Estados Unidos a gente fechou com a PBS. O filme foi comprado pela PBS, então ele vai ser transmitido em todo o território americano. A UIRA fica muito feliz sempre que a gente consegue que o filme seja o mais democrático possível, né? Então, temos ainda outros territórios, né? Novidades que virão, mas a gente está muito feliz assim, com esses pilares, né? O filme é uma coprodução Brasil e Estados Unidos, então a gente encerra aí um ciclo bem potente. E próximos projetos. Esse é o foco do meu trabalho, né, Van? Eu venho me preparando há muitos anos para contar essas histórias. Meus próximos 2 projetos já estão em desenvolvimento. Um é uma série com a Martina também, de documentário híbrido, e o outro é um projeto de ficção. E todos eles sempre circulando essas temáticas, né, da intersecção de todas essas lutas e como existe algo que une todas elas. Então, eu estou agora, né, começando, estou no embrião aí de 2 projetos que vão nascer em breve. Que incrível. Eu tenho uma pergunta que é da Filipa Anastácia, que vocês conheceram quando chegaram aqui na escola. Filipa é uma aluna trans do Filmworks Noite. E a Filipa me pediu para perguntar se vocês pensam nas próximas produções, porque pelo que eu já sei aqui não foi o caso, mas se vocês pensam em dar oportunidades também na equipe para as pessoas trans trabalharem como chefes de equipe, e se ela pode mandar o currículo dela para vocês. Ai, gente, Filipa, claro que sim. Você quer falar, Linda? Sim, óbvio, porque também eu acho que todas as equipes, e principalmente equipes que a gente, né, juntas nesse filme e no próximo projeto pensamos, é uma equipe que também reflete as histórias que estão sendo contadas. Muito importante, né? Esse espelhamento. Exatamente.
E acho que as pessoas trans também estão ingressando no cinema cada vez mais. A gente vê mais profissionais trans. E eu acho que, principalmente em histórias como as nossas, contadas por esse filme, nossas eu digo nesse sentido, vão ingressar e vão estar presentes. Acho que nosso desejo é isso, né? Sim. Eu finalizo também só contando um pouquinho de um dos projetos que eu mais amo, que eu sou cofundadora, que se chama Eu EtuLab, que ele é um projeto de mentoria para jovens de regiões de vulnerabilidade socioeconômica ou jovens LGBTQIA+, negros, indígenas, os jovens que realmente não encontram muita dificuldade de acesso ao audiovisual. Então ele é um programa de mentoria bienal, a primeira turma já foi formada, são 6 jovens que estão voando, e agora a gente está se preparando para o próximo passo do projeto, que vai ser uma masterclass. Eu tenho muito material, eu tenho muito esse compromisso de o que eu aprendi, eu quero passar. Então, Filipa também, se quiser uma mentoria, me escreva, que eu sou boa de criar estratégias. Sim. Eu acho que para todo mundo que quer entrar no audiovisual, independente de que grupo ou de qual é o background social, precisa de uma estratégia, né? Porque é um mercado que tem muitas particularidades. Então, isso a gente trabalha muito no Eu EtuLab, focado, né, para esses jovens, mas estou aberta para qualquer pessoa que queira tirar dúvidas. A gente gosta muito de transmitir saberes, Sim. né? E, vocês são incríveis. Eu queria marcar de vocês virem fazer se vocês puderem, virem fazer um papo mesmo com os alunos. A gente tem 2 momentos no nosso ano letivo, que é a semana de orientação, que eu acho que seria incrível ter vocês 2. Justamente os alunos ficam aqui, eles fazem perguntas e vocês podem falar, faz isso, faz aquilo, eu fiz assim, eu estudei aqui, eu conheci tal pessoa. E agora, no segundo semestre, em agosto, a gente tem a Semana de Cinema e Mercado, que é justamente para a gente lembrar que cinema é arte, mas também é business, e como o mercado está se comportando, leis trabalhistas, greves de roteiristas, Muito legal. Né, a regulação do streaming, e, enfim, tudo que envolve, né, os direitos, né, e deveres também do nosso mercado, e como financiar, e como viver esse ofício, né, que é o talento dessas pessoas que estão aqui. E talento significa moeda, então precisa, sim, aprender a ganhar dinheiro com isso. Maravilhoso, Que eu acho que é a parte mais difícil, né, para nós, artistas, que normalmente temos mais vocação para isso, né? Mudar o mundo, fazer coisas, e falo, nossa, e agora? Como é que ganho dinheiro para fazer isso? Chegou o boleto. Chegou o boleto. E a gente também tem esse momento, assim, dentro da nossa formação, tipo, e agora, né? Vamos Muito fazer legal. edital, vamos fazer, como é que monta esse projeto, aula de produção. Conta com a gente. Então, Nossa, estamos aí. sim, Obrigada, queremos que Vanessa. vocês fiquem por perto, fica incrível. Vou agilizar, a gente sempre faz eventos, Camila organiza eventos, tipo, todo mundo no cinema junto. Então eu vou precisar da arte, vou fazer um sorteio do cartaz, para a gente mobilizar a escola e todo mundo ir para o cinema assistir. Muito legal. E assistir no cinema é outra E aí experiência. a gente tira a foto e manda para vocês, marca vocês. Maravilhoso. Pra Obrigada, gente cumprir a Van. promessa. Obrigada por vocês terem vindo e participado do nosso Caixa Foi um Preta. prazer. Eu desejo muito sucesso nesse filme e no todos os próximos. Obrigada, Muito obrigada. Prazer. É isso, pessoal. Agora começa a subir os créditos.